Quem puder abrir a sua Bíblia, o seu app, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Nós vamos tratar, na continuidade da nossa ênfase nesse mês de setembro, que é a espiritualidade saudável, pensando no testemunho, e vamos pensar sobre a presença do testemunho e também a ausência do testemunho na relação da vida. Então, a presença do testemunho e a ausência do testemunho nas nossas relações de vida. E quando a gente pensa em testemunho, a gente pensa sobre a experiência com Deus e a formulação da nossa dependência de Deus em tudo que somos e em tudo que fazemos. O texto pode ser lido tanto no vídeo, nessa projeção que temos aí do Data Show, quanto na sua Bíblia, porque diz assim: antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Esses dois versículos, eles são ricos, não apenas sobre a teologia, em que envolve a vida, em que envolve o formato da vida, mas esses dois versículos são ricos na instrução de Deus de como nós devemos viver ao longo da nossa história, como servos de Deus e filhos do Senhor no mundo em que estamos inseridos. O versículo 15 de primeira epístola de Pedro, capítulo 3, diz: antes reverenciai a Cristo como Senhor. Essa expressão de reverência tem a ver com temor, que tem a ver também com santificação. Antes santificai o vosso modo de viver, tendo Cristo como Senhor, como aquele que outorga essa forma de viver. O texto diz: procurai viver tão submisso a Deus, que em cada ação que você estabelecer, Ele, o Senhor, seja notificado. Numa outra versão diz: procurai viver de forma tão distinta, que as pessoas percebam que quem manda na sua história é o Senhor. Então, independentemente da versão a qual nós possamos utilizar nesse momento, é muito importante a gente perceber o que Deus deseja para nós a partir desse texto. Quando a gente pensa na presença do testemunho na nossa vida, e aí, volto a dizer, Deus sendo revelado, visível, proclamado por nós, nós conseguimos gerar a vida das pessoas que estão nos observando, que estão nos vendo, oportunidade de ter esperança, de poderem viver sobre as suas vidas em paz, de poderem confiar que as circunstâncias que estão enfrentando, elas podem ser superadas, e nós podemos ver e contemplar e divulgar que o Senhor não faz isso de forma distinta para mim ou para o outro, mas todos aqueles que temem ao Senhor. A visão e o propósito de Deus é coletiva, mesmo que Ele trate de forma pessoal. O olhar de Deus e o amor de Deus é para todos, e Deus não cria acepção. Ele olha, designa, elege, Ele propõe a visão do seu amor para todos nós. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a construir um âmbito de entendimento para o que vamos viver. Então, qual é o formato de testemunho que esse texto nos apresenta? Ter o Senhor Jesus como causa, como razão de tudo que nós fomos viver. Ele, o Senhor, precisa ser o primeiro passo daquilo que temos como caminhada na vida. O texto continua dizendo no versículo 15, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, que nós precisamos fazer isto, estando sempre preparados para responder a tudo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O nosso testemunho,
ele não pode ser um testemunho centrado em nós, porque quando a gente centra a vida em nós, nós nos tornamos egoístas. Então não é de mim que as pessoas precisam saber, é de Deus. Não é o que eu pensei lá atrás, mas é o que Deus me fez pensar. Quando eu olho para a minha história e eu vejo que em muitos momentos as indagações são estabelecidas pelas pessoas que estão à minha volta, que me conhecem, sabem o meu nome, o sobrenome, mesmo que talvez não consigam pronunciar direito, as pessoas, elas vão sempre indagar: por que ele age assim? Por que ele faz isso? Por que ele está nesse modus operandi? Por que essa formatação de vida? A razão do nosso viver precisa sempre estar gerando esperança às pessoas. Então, como é que eu vivo? Eu não fico olhando para trás, eu olho para frente. E eu preciso fazer com que as pessoas que estão à minha volta também olhem para frente. O que eu preciso gerar é que as circunstâncias que hoje estamos vivendo, elas são parciais para um todo que Deus conhece, que Deus já está cumprindo sobre a nossa vida. Então, eu preciso levar as pessoas que estão comigo a olhar para frente e aguardar a manifestação de Deus. Principalmente quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos como lidar com os nossos próprios momentos, quando aquilo que nós estamos vivendo é maior do que nós, maior do que a nossa visão, maior do que a possibilidade de encontrar explicações. Quando nós esbarramos os nossos limites, nós precisamos crer num Deus que está além de nós. Bom, isso é fácil entender, mas vamos pensar isso na prática? Essa semana eu estava com a Aninha ali no hospital e ela estava bastante caidinha e não é para menos você viver os limites do seu corpo como ela tem vivido. E às vezes as consequências, os efeitos colaterais dos medicamentos que nós tomamos, eles provocam uma série de outros aspectos sobre nós. Então, além da doença que enfrentamos, nós temos repercussões por causa dos medicamentos que nós tomamos para combater aquilo que estamos vivendo. Então temos outros aspectos além da doença central. E eu estava levando ela a pensar no futuro, levando a ela a pensar no casamento, levar ela a pensar na sua gravidez, no que Deus ainda pode fazer num todo. E quando a gente faz isso, a gente não faz de forma irresponsável. Olhar para frente e criar esperança é a razão da nossa vida em Cristo. Porque se nós temos Cristo, nós conseguimos distinguir lá atrás como éramos sem Jesus. O que aconteceu na nossa vida, na nossa experiência com Jesus, para poder chegar e compartilhar o que nós vemos, qual é o nosso anseio daqui para frente com Jesus. Porque lá atrás, a nossa vida centrada em nós mesmos, não dava muito resultado, não dava muito certo. Mas quando experimentamos Jesus, a nossa vida tem um conteúdo diferente, tem uma ação diferente, uma força diferente. E é esse movimento de diferença que Deus faz em nós, que nos permite olhar e acreditar que as coisas impossíveis, ao seu tempo e pelo poder de Deus, se tornarão possíveis. Então olhar para frente com esperança para as coisas que nós não podemos nem imaginar, porque nós, diante dos nossos limites, nós encurtecemos não apenas a nossa visão, mas encurtamos a possibilidade de poder pensar em algumas coisas que são comuns, possíveis, normais às pessoas, para o momento ou para a circunstância que a gente está enfrentando. E aí eu fiquei brincando com a Aninha, porque ela está um pouco mais fortinha por causa do corticóide que ela está tomando, e eu falei assim, pensa numa sensação de gravidez, que você fica um pouco inchada, é comum isso. Pensa nas circunstâncias que às vezes a gente vai vivendo por causa dos hormônios, em que há um trato do casamento, acontece naturalmente da gente pegar um pouquinho mais de peso, principalmente as mulheres. Começa a ver que há algumas circunstâncias que a gente consegue tirar
momento que a gente possa considerar como desvantagem nos efeitos colaterais. A gente precisa, meus irmãos, olhar com esperança para frente e, com a ajuda de Deus, perceber o impossível sobre nós, contemplar o impossível sobre nós. Porque se nós não olharmos para frente esperançosamente com a possibilidade do impossível acontecer, nós não olhamos com a visão de Deus, nós continuamos olhando com a nossa própria visão. Se for para olhar para a extensão do meu problema agora, no dia de amanhã, no mês que vem, eu estou olhando enquanto homem. Mas se eu olho com os olhos de Deus, eu consigo ver não apenas a superação do que eu estou vivendo hoje, mas muitas outras coisas que não são possíveis para mim, mas que são possíveis para Deus. Então, meu olhar em Deus faz essas coisas se tornarem possíveis. Então, a minha questão com você agora, você olhando para o seu momento da sua vida, olhando para o seu futuro, o que você espera? Talvez você está vivendo uma das maiores crises financeiras da sua vida. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim: nunca passei por um momento tão sério como esse. E aí eu falei para ela: o que você está olhando para frente e esperando? Ela disse assim: eu quero pagar, quitar as minhas dívidas. Ótimo. E o que mais? Ela: não, isso está bom. É ótimo, você está pensando, você está olhando a partir de você, mas vamos olhar a partir, além de você? Já pensou você ser uma pessoa que possa ajudar outros com o seu testemunho do que é viver o que você está vivendo, essa dificuldade financeira, de você começar a escrever os seus sentimentos, o que você está passando por essa crise financeira, de você agora entender os seus limites e de repente você favorecer preventivamente outras pessoas para não passarem por esse momento. O que te levou a cair nesse buraco financeiro? E você contribuir para outras pessoas não caírem, passarem, vencerem. Outra coisa, você é capaz de olhar e hoje se comprometer de poder reverter essa situação financeira, de você poder contribuir, abençoar com seus recursos outras coisas? E eu fui levando essa pessoa a olhar para frente, a poder projetar-se para frente. Mas eu falei com ela, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, dá o primeiro passo para isso acontecer. Qual é o primeiro passo? Você ter o Senhor como Senhor da sua vida. E se o Senhor se torna Senhor da sua vida, o primeiro passo é você acertar a sua vida financeira com Deus. É conjugar aos seus passos a sua responsabilidade com Deus. Quando a gente olha na dinâmica de um relacionamento em que o casamento não está bom, e você vai conversando com os cônjuges, e aí você diz assim: qual é a sua expectativa? Diz assim: resolver o meu problema no casamento. Qual é o problema? Meu cônjuge está dizendo que não me ama mais. Então, você espera fazer com que esse cônjuge te ame, sim. E o que você pode esperar mais? A pessoa não consegue às vezes. Ela diz: isso está bom. Da mesma forma que a outra pessoa no financeiro resolveu o problema financeiro, está bom, a pessoa que está com problema no casamento também. Mas você diz assim: não dá para ir um pouco mais? Não dá para você dimensionar isso que você está vivendo? De poder começar a trabalhar melhor o seu casamento e poder não só resolver um problema no casamento, mas poder fazer com que haja uma blindagem no seu casamento, para você potencializar e viver os melhores anos da sua vida no seu futuro? Vamos tentar pensar além disso, do que é comum. Vamos pensar no olhar de Deus. E qual a primeira coisa que você tem que fazer para isso? Colocar Deus como centro no seu casamento. Orar junto com o seu esposo, com a sua esposa. Pedir a bênção de Deus sobre as decisões e escolhas que vocês, enquanto casal, estão tomando. Comece a centrar, a priorizar Deus no relacionamento conjugal. Vocês vão viver além do que vocês esperam. Na dinâmica da vida, há um tempo atrás, conversando com uma moça, ela dizendo: eu fiquei desempregada, quero voltar ao mercado de trabalho. E qual a sua expectativa? Minha expectativa é conseguir um trabalho, qualquer coisa, ela disse. Eu falei assim: e o que mais? O que vai além? Ela disse: não tem mais, eu só quero ser empregada, eu faço qualquer coisa. Eu disse: vamos pensar.
em que você possa conseguir um bom trabalho e que nesse bom trabalho você possa exercer todo o seu potencial e que exercendo todo o seu potencial você possa ajudar pessoas que estão no seu ambiente de trabalho a ter mais prazer, felicidade de trabalhar, você se tornar responsável no que nós chamamos de clima organizacional, cuidando, sustentando o ambiente de trabalho para que ele seja cada vez um ambiente melhor. Ela disse, pode ser. Vamos pensar num trabalho que seja digno para você, não qualquer trabalho, mas um trabalho que você tenha oportunidade de testemunhar a respeito de Deus, que você tenha uma qualidade de vida, que você possa fazer as coisas que você goste e que você possa ter uma boa remuneração pelo exercício do seu bom trabalho. Ela é possível. Então, o que você precisa fazer? Qual é o primeiro passo? Temer a Deus, santificar a sua forma de viver, procurar se submeter plenamente a Deus, para que você possa não absorver a primeira porta que se abrir de trabalho, mas ter discernimento e sabedoria de Deus para entrar na porta certa, para poder viver o tempo certo de Deus, para cumprir os processos certos de Deus. Então você precisa temer a Deus para que tudo possa dar certo, porque pegar a primeira porta, entrar pela primeira porta, pode não ser a resposta adequada. Então, diante do momento, não é a pressa que vai resolver o problema, mas como lidar diante deste momento, com a ajuda e a dependência de Deus. Eu não sei qual área você tem vivido desafio, mas eu queria nessa noite fazer com que a presença do seu testemunho seja visivelmente de Deus no controle. Que o seu testemunho seja, eu estou passando um momento difícil, mas Deus tem estado comigo, e Ele vai continuar comigo, Ele vai prover o que eu preciso, Ele vai ir além do que eu preciso, porque o meu Deus, Ele não provê apenas os peixes e os pães para os que estão famintos, Ele sobeja. Deus vai dar mais. No dia a dia do povo na travessia do deserto, Deus deu maná, a suficiência da necessidade do povo todos os dias, e a gente precisa saber viver na suficiência do poder de Deus, na provisão de Deus todos os dias. Então, é olhar na manhã do dia para aquilo que se virá e viverá no dia, e no final do dia agradecer, e olhar e dizer, Deus, eu sei que amanhã tem mais, eu sei que depois de amanhã tem mais, eu sei que na semana que vem tem mais, porque eu creio nessa fonte provedora de Deus. Mas enquanto isso, eu fico de braço cruzado, esperando o maná cair do céu, ou vou seguindo a minha vida, cumprindo na dependência de Deus o seu propósito? Porque se eu ficar de braço cruzado, eu vou ser como o povo de Israel, murmurando por codornas, por carne, reclamando no momento em que eu não tiver água, reclamando pelas circunstâncias que eu estou passando, e colocando Deus em prova em todas as coisas. Mas se eu estou ativo na dependência de Deus, eu vou cumprindo o meu propósito, a minha missão, mesmo que eu esteja no deserto, que à minha volta só haja areia, sol forte, calor absurdo, mesmo nos meus limites, Deus me permite superar e vencer o que eu estou vivendo. Para que isso ocorra, o princípio é o mesmo, eu preciso ter dependência dEle. Porque quando as pessoas chegarem e dizer, qual a razão do que você está vivendo? Como um momento de saúde, por que você está vivendo um momento de saúde como esse? Por que essas coisas ruins estão acontecendo com você? Porque eu não sou diferente de você. As coisas podem acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa, a Bíblia diz isso. Nós todos estamos submissos às mesmas coisas. A chuva não escolhe pingar na cabeça de um ou de outro, não. Quando nós estamos sob a chuva vai molhar todo mundo que estiver debaixo daquela queda, daquela nuvem. Agora veja, como eu lido com a chuva? Como eu lido com o meu desafio? Como eu lido com o problema? Eu lido com a minha força? Não. Eu usufruo da força de Deus. Porque se eu não tiver guarda-chuva e estiver molhando, o que eu vou fazer? Eu vou reclamar.
eu vou questionar por que está chovendo. Eu vou dizer por que não choveu depois, por que não choveu quando eu cheguei em casa, por que não choveu quando eu estava ainda lá atrás e não tinha saído à rua, por que esse momento? Eu vou indagar. E você acha que as pessoas não vão indagar que estão à volta? Claro que vão, mesmo que elas nem estejam passando pelo que você está passando, você está passando. Então elas vão perguntar a razão, essa missão, esse propósito que você está vivendo. E você precisa dizer: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu estou vivendo isso porque Deus tem algo melhor para mim ali na frente. Vem comigo que você vai ver isso. Mostra a graça de Deus, mostra o poder de Deus, mostra a autoridade de Deus, convidando a pessoa para poder estar com você, para ir com você, para ela também viver isso, para ela também usufruir disso na vida. Então, quando as pessoas indagarem a razão, a nossa razão é Jesus. A nossa razão é que nós somos todos iguais. A nossa razão é que nós não queremos viver para nós. A nossa razão é poder continuar dependente de Deus, submisso a Deus para sempre. Porque quando nós não vivemos assim, há ausência de testemunho. Você vai falar o quê? No trivial. No trivial todo mundo fala. Por exemplo, o que você comeu hoje? Hoje eu comi arroz, feijão, um ovo frito. Isso não é trivial? No dia a dia nosso no Brasil, sim. Mas hoje eu comi carne de porco, uma costelinha maravilhosa, um aipim delicioso. É diferente ou não é? Ainda mais quando é bem preparado, como a Flor que preparou hoje. É diferente? É claro que é. Então qual é o testemunho? É a costelinha de porco com aquele aipim maravilhoso. Não é o trivial. Por que é o diferente? Porque a sua experiência não é voltada para si mesmo. A sua experiência, ela é voltada para o Senhor. Você está recebendo do Senhor. E isso diferencia todas as coisas. Agora, quando você não tem a experiência, a ausência de Deus faz com que você viva a ausência de explicitação de Deus. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar a comer costelinha de porco com aipim todo dia, do melhor de Deus para você. Como? Confiando no Senhor, esperando no Senhor, fazendo com que a sua experiência possa publicar, testemunhar Deus na sua história. É claro que eu estou brincando na questão da comida, mas eu quero levar você a ver que a presença do testemunho é presença de Deus na sua vida. A ausência de testemunho é a ausência de Deus na sua vida. É a ausência da bênção de Deus, da provisão de Deus, do cuidado. Você consegue entender isso? Então, o olhar para a vida, o testemunhar da sua vida, a sua missão, é mostrar quem Deus tem sido sobre você. Ponto. Agora olha o versículo 16. Olha como é importante a gente considerá-lo. O versículo 16 diz: mas fazer isso com mansidão e fazer isso com temor, tendo boa consciência. Isso não é para se gabar, porque quando eu começo a me gabar com a coisa que eu estou vivendo, eu estou invertido no processo. Ao invés de eu manifestar a glória a Deus, eu estou querendo manifestar a glória para mim, porque eu me vejo importante. Nós não somos importantes. Nós nos tornamos importantes quando nós nos tornamos testemunhas de Deus. Então, eu não posso trazer isso para mim, porque se eu trago isso para mim, eu fico soberbo, eu fico orgulhoso, eu fico altivo, eu me acho. Então precisa ser feito com mansidão, porque nós não merecemos. Olha, Deus é misericordioso, nós não merecemos, mas Deus é generoso. Então o meu coração não gera soberba, porque ele está ligado a Deus, ele está sensível ao que Deus está fazendo. Eu não mereço, eu não sou capaz, mas Deus me abençoa. Consegue entender isso? Deus me abençoa. Então o coração precisa ser manso. E o versículo 16 diz que além da mansidão, eu preciso ter temor, para que eu possa usufruir da boa consciência. Essa boa consciência é:
por melhor que eu seja capaz, bem preparado, eu tenho um limite. Eu não consigo fazer mais do que isso. Mas Deus me faz superar o meu limite. Quando eu tenho uma boa consciência, eu tenho uma razão bem clara, eu consigo ver até onde eu, enquanto homem, consigo chegar. Mas eu vejo, olha aonde Deus me leva. Isso é pura manifestação do amor de Deus para comigo e para aqueles que estão à minha volta. Então, quando você ouve o testemunho de uma pessoa que lá atrás era ajudante de pedreiro, servente pedreiro, era uma pessoa que trabalhava num posto de gasolina, que estava fazendo uma primeira roupa dentro de casa, que estava consertando o liquidificador quebrado da avó, há mais de 10 anos quebrado. O início é bem simples, o início talvez não seja nada de destaque, mas quando a gente vai caminhando na dependência de Deus e com a ajuda de Deus, tudo vai se transformando e vai modificando como vivemos, e essa ação de como vivemos vai também testemunhando aqueles que estão à nossa volta, porque o tempo vai dizendo, sinalizando onde o nosso potencial poderia chegar e onde com Deus nós chegamos. Então, o texto nos diz, tenha consciência de que se você for com as suas próprias pernas, você vai chegar só até ali. Mas se você for com a ajuda de Deus, Ele vai fazer com que você vá além do que você podia imaginar. Porque Deus nos faz prosperar. Deus. Na sequência do versículo 16, nós encontramos a visão que é importante para nós no seu fechamento aqui. Fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vocês, que falam mal de vós. Sabe, a gente tem uma tendência de se defender. Quando alguém fala mal da gente, quando fala mal da nossa mãe, quando fala mal do nosso filho, quando fala mal da nossa igreja, quando fala mal do nosso time, a gente tenta se defender. O time tudo bem, você pode tentar, mas as demais coisas, você precisa deixar Deus ser o seu defensor, porque se você entrar na discussão, você não vai conseguir, e muitas vezes, convencer o outro de que você esteja certo. A Bíblia diz que só o Espírito Santo de Deus consegue convencer o coração do homem. Então, não se preocupe quanto ao que as pessoas estejam dizendo, continue a viver a sua vida libada, a sua vida santa, a sua vida consciente na dependência de Deus, porque se você continua vivendo assim, essas pessoas vão ficar envergonhadas, porque elas estão falando mal de vocês, e elas próprias daqui a pouco não terão mais argumento, elas vão deixar de falar, elas vão chegar à conclusão de que é absurdo o que elas mesmas estão pensando no seu respeito. Então, se você começa a parar de se preocupar, porque você está vivendo corretamente, está agindo submisso a Deus, e alguém está te criticando por isso, se você para de ficar com foco na crítica, que não é justa, não é correta, e você continua mantendo os seus passos, e submissos a Deus o que é correto, você vai longe. Deixa essas pessoas se verem com Deus ou consigo mesmas, porque o texto fala que nem com Deus, vão ser consigo mesmas, elas vão ficar envergonhadas consigo mesmas, porque elas estão falando coisas a seu respeito, elas estão murmurando e conduzindo, de forma a que a maledicência da sua língua possa trazer um transtorno sobre elas próprias. Não perca tempo em querer se defender, em querer se justificar, em querer se explicar. Se você está dependente de Deus, continua, segue. As pessoas, elas vão parar de falar, ou talvez não parem de falar, mas se você está correto na dependência de Deus, você siga em frente.
Eu friso isso porque muitos de nós, às vezes, somos muito inflexíveis. E nós temos um formato que achamos que estamos certos e nós dizemos assim: eu estou certo nisso, eu não mudo de jeito nenhum. O que é isso aqui? Que material é esse? Isso aqui é madeira. Você tem certeza que esse material transparente aqui é madeira? Tenho. Não muda a posição. Qualquer pessoa está errada. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando que se nós somos dependentes de Deus, nós vamos dizer: isso aqui é um vidro. E esse vidro aqui, ele é diferente do vidro comum que se quebra. Esse vidro aqui é especial para se colocar no púlpito. Ele tem um formato distinto, ele tem um conteúdo distinto, que se quebrar, ele não vai gerar uma situação de preocupação, de gravidade, para quem estiver por perto. Porque ele tem uma estrutura de blindex. Aí você começa a entender que, quando você tem consciência disso, quando o que você está vendo e dirigido por Deus é correto, a pessoa pode dizer que você esteja errado, mas você vai manter o seu foco, porque você sabe que o que você está vivendo e falando é correto. A pessoa ou as pessoas podem bater de frente com você e você continua com foco. A doença chegou na casa, os amigos de Jó disseram: tem pecado escondido aí, meu amigo, pode confessar. Por quê? Porque tudo que eu vejo no formato de vidro, eu acho que é um vidro comum. O que é um vidro comum? Quebra e pode machucar qualquer pessoa que está à volta. O que Jó fez? Bom, se essa é a questão, que Deus tenha misericórdia de mim, mas eu tenho temor a Ele. E Jó continuou, perseverou. Jó disse: isso não é um vidro comum, isso aqui é um blindex. E os amigos só entenderam isso quando Deus pediu para que eles pudessem usufruir da oração de Jó, para que a oração de Jó impedisse algo mais desafiador sobre a vida e o futuro daqueles amigos. O blindex estava à vista de Jó, mas os amigos de Jó não viam da mesma forma que Jó. Quando você vê na dependência de Deus, as pessoas só vão concordar com você se verem também na dependência de Deus. Porque se não verem na dependência de Deus, eles não vão concordar com você. E o que vai acontecer? As suas visões serão distintas. O que você tem que fazer? Manter a sua visão na dependência de Deus. Mesmo que as pessoas não consigam ter a mesma percepção. Porque lá na frente, ou essa pessoa conserta o que ela definia, ou ela vai se ver em maus lençóis, porque o contraste da visão dela é muito diferente daquela que Deus deseja, não só para quem está vendo o blindex, mas para todos que devam ver o blindex. Entende? Deus estabelece a direção para todos nós, e principalmente no que tange aos propósitos dele sobre nós. Deus quer que nós sejamos abençoados, mas só que o formato de eu perceber a bênção é diferente da do outro. Para eu perceber a bênção de Deus, às vezes eu preciso passar por um problema difícil, para poder ter consciência do meu limite, para poder permitir a bênção de Deus. Mas para outro não, ele não precisa passar pelos momentos difíceis, porque a percepção dele é muito mais aguçada, ele consegue refrear-se, ser direcionado por Deus, facilmente. Mas um ogro como eu, uma pessoa inflexível como eu, uma pessoa orgulhosa como eu, Deus precisa permitir que atravesse o vale de ossos secos, para poder ser moldado pelo poder dele. Então, não é como eu imagino ou como eu desejo que as coisas sejam. É o que Deus de melhor permite para mim, para que eu consiga chegar lá na frente da melhor forma possível. E é isso que nós temos dificuldade de entender.
é o chegar lá na frente, porque a gente fica tão focado no nosso momento agora, focado nos nossos limites de agora, que a gente não permite esperança para frente. Eu falei para a Ninha, e eu falo para cada um de vocês, vá além do que você espere. No momento de dificuldade de saúde, além da cura, o melhor da sua saúde. Vamos subir o Pico Everest, ter condição física para lá. Não é pensar no Pico da Bandeira aqui não, vamos lá, vamos pensar em alguma coisa além. Eu quero resolver a minha questão financeira, vai além. Eu quero ser uma pessoa que abençoe muito com a minha condição financeira lá na frente. Um amigo meu, uns anos atrás, disse, eu quero fazer 2 coisas com o meu empreendimento. Eu quero empregar o máximo de pessoas aqui na região do Vale do Jequitinhonha. E ele tem feito isso. Ele tem praticamente o dobro de funcionários que ele normalmente precisa para o supermercado dele. Porque ele tem uma missão social. Porque à medida que ele emprega as pessoas no supermercado dele, ele impede que essas pessoas fiquem sem o que fazer na rua. Ele tem uma missão com Deus nesse sentido. Por isso que o negócio dele está dando certo. E segunda coisa, ele quer ser o maior investidor de missões do Vale do Jequitinhonha. Ele já está sendo. Então qual o propósito da empresa dele? Não é só fazer o comércio funcionar. Ele está além do que é comum. Você consegue entender? Então essa dinâmica que precisa estar no nosso coração, porque a presença do testemunho evoca a presença de Deus. Olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus faz, olha o que Ele ainda fará. Mas a ausência de testemunho é a ausência de Deus, porque eu não consigo ter esperança, eu não consigo ver as coisas mudando, eu não consigo ver os milagres, eu não consigo olhar para frente. Por isso eu me fecho ao momento, à minha realidade de agora, e eu faço com que as pessoas que estão do meu lado também façam isso. Você está do lado de uma pessoa pessimista, você começa a ouvir a pessoa, e ela começa a dizer, eu ontem estive perto de uma pessoa que estava com piolho, e eu peguei piolho. Você começa a coçar sua cabeça rapidinho do lado dela, porque o aspecto negativo vai te puxar junto, é fato. A pessoa está em dificuldade e diz assim, eu atravessei semana passada uns maus bocados. Olha, 3 vezes que eu estava no ônibus, 3 assaltos. Você está do lado dela no ônibus, o que você faz? Aperta a campainha e desce no próximo ponto, porque o seu olhar vai ser assaltado esse ônibus também. Agora você está ali do lado de uma pessoa, e a pessoa está ali calma, ela está serena, e aí está acontecendo um monte de coisa, aí você olha para essa pessoa, por que você está assim? Porque eu estou com Jesus. Por que você está assim? Porque eu estou feliz com o que Jesus está fazendo na minha vida. Por que você está assim? Porque eu vou chegar em casa daqui a pouco, e eu vou encontrar minha esposa, eu vou encontrar os meus filhos, eu vou encontrar o meu pai, eu vou encontrar com a minha cama, eu vou encontrar com a comida da mamãe, eu vou ter tempo com Deus, eu vou para a minha igreja daqui a pouco, hoje é quinta-feira, tem culto lá na igreja, eu vou para a igreja. Mas é só isso? Como é só isso? Como é só isso? É a esposa que eu amo, são os filhos que eu amo, são os pais que eu amo, é a casa que eu amo, é a igreja que eu amo. Eu vou além, porque não é só para hoje, a quinta-feira, é o que vai me fazer bem esse culto na igreja, para o restante da semana, é o que vai me fazer bem chegar em casa e encontrar o meu cônjuge bem, ou a minha família bem, para o restante da minha história de vida. Como é só isso? Não é só isso, porque eu não estou vendo só a quinta-feira, eu estou vendo o todo de Deus na minha vida. O pessimista, o negativo, ele fica focado no agora só, e ele não consegue ver para frente. Mas uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa com Deus, uma pessoa dependente de Deus, ele vai além do hoje, ele vai além daquilo que está aqui, ele vai e consegue ver a eternidade que Deus tem preparado para nós. Então, qual é a presença do testemunho? É a presença de Deus. Deus na minha vida, Deus na minha história, Deus no meu futuro. É isso que traz motivação, é isso que faz a diferença. Por isso, nesta noite, eu te desafio, meu irmão, a olhar para além do básico, além daquilo que está depois da meia-noite. Não é só o dia de amanhã,
são todos os dias do restante da sua vida aqui na terra. Olha e perceba que Deus tem o melhor para você. Isso não é prosperidade material, isso é prosperidade espiritual. Ter Deus na vida é fazer sentido e prosperidade sobre tudo que vamos viver. Os dias tão difíceis, a doença abarcou, o desemprego chegou, está tudo complicado. Canta um hino de louvor ao nosso Deus. Começa a dizer: Senhor, está complicado aqui, está difícil aqui, mas eu sei que no tempo certo Você vai abrir as portas. Edson, a vida não é assim, né? Quando a gente está mal, a gente está mal mesmo. Então aprenda, quando está mal, a procurar viver cheio de Deus. Porque uma pessoa cheia de Deus, ela não consegue se manter mal. Uma pessoa cheia de Deus, ela, além de viver cheia de esperança, ela transborda isso para quem estiver do lado, ao ponto de quem falava de você vai se sentir constrangido e não vai mais falar, ou se falar, ela vai falar com mais respeito, porque talvez ela não respeite você, mas ela vai respeitar a sua história, ela vai respeitar o seu Deus. Talvez ela não seja só inimiga de você, mas ela também seja inimiga de Deus, e aí é o Espírito Santo de Deus que vai transformar isso. Nessa noite, o meu olhar para você e o nosso olhar para o futuro é: com Deus no barco, tudo vai muito bem. Com Deus no barco, tudo vai muito bem. Que o seu testemunho seja: Deus está aqui. Que o seu testemunho seja: Deus é por mim. Que o seu testemunho seja: Deus proverá. Que o seu testemunho seja: Deus está à minha frente. Que o seu testemunho seja: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o seu testemunho seja: Deus, o meu Deus é o Deus do impossível. Que o seu testemunho seja: eu vou prevalecer, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, não é fácil, vivendo os momentos difíceis da vida, olhar e ter esperança. Não é fácil enfrentar as dificuldades, de ver os nossos limites à flor da pele e poder desfrutar de alegria. Mas isso que é impossível para o homem, é possível para o Senhor. E é por isso que não é só para a Aninha que está ali no hospital, é para nós aqui também. É olhar para frente e ver sentimentos que nós não tivemos ainda, é perceber coisas que nós não tivemos como perceber ainda, porque é desse jeito que nós vamos lutar melhor, é desse jeito que nós vamos encarar os problemas de forma melhor, é desse jeito que nós vamos continuar dando o segundo e o terceiro passo, porque o primeiro é depender do Senhor, o primeiro é submeter ao Senhor. Então, Pai, nessa noite, não há ninguém aqui, ninguém que possa, ó Deus, ter o seu problema ou a sua dificuldade como impossibilitando o seu futuro. Ninguém pode chegar aqui e dizer que não conseguirá ir em frente, se o Senhor estiver com ele, se o Senhor estiver com ela. E é por isso que nessa noite nós entendemos que a presença do testemunho é a presença do Senhor em nós. Nós só podemos testemunhar e falar com o que o Senhor tem feito, como o Senhor tem agido, porque é o Senhor destaque da nossa vida, é o Senhor destaque da nossa história, é o Senhor a razão de nós vivermos. É o Senhor que nos permite comer a carne de porco, de banha, de poder ter ali o aipim, o melhor do Senhor, como o maná dos céus. É o Senhor que transforma o ordinário em extraordinário, as coisas comuns naquelas que são muito especiais,
as circunstâncias tão opressoras e movimentos libertadores, é o Senhor. E é por isso que nós queremos testemunhar do Senhor, ao ponto das pessoas que estiverem à nossa volta se sentirem constrangidas, porque elas estão falando mal de nós, mas estão falando mal sem perceber o que está acontecendo com a nossa vida, porque ao ponto ou momento em que elas perceberem como nós temos vivido cheios do Senhor, elas vão ver que o que elas falam não tem sentido, o que elas estão criando em maledicência não tem sentido. Enche o nosso coração de esperança nessa noite, Senhor. Ministra ao nosso coração nessa noite, Senhor. Faça com que tenhamos mais consciência do quanto é bom ter o Senhor na nossa vida. E independentemente do que esteja acontecendo agora, nós cremos que com o Senhor tudo se tornará possível. Há esperança, há futuro, há bênção, há milagres, há intervenções, há poder do Senhor, logo aqui à frente, depois do primeiro passo, na sequência do que o Senhor deseja e espera sobre nós. Visita-nos nesta noite e faça-nos sair daqui, aqueles que em algum momento tiverem acesso a essa palavra, a deixarem os seus momentos e a viverem com o Senhor para o extraordinário de todos os seus dias. É essa a nossa oração. Por isso, que o amor do Senhor, a graça de Teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, repouse sobre cada pessoa e respectiva família aqui, e a todos que tiverem acesso a esta palavra em algum momento do futuro. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.